Shalom, graça e paz, alunos que se tornarão líderes de êxito. Vamos para a 9ª lição, ok? Do módulo 1. Presta atenção aí, vamos fazer uma pequena oração, ok? Pai querido, Deus amado, nós entramos na sua presença para pedir ao Senhor sabedoria, entendimento, meu Deus, através desse estudo, que a mente de cada aluno, meu Deus, ela possa se abrir e que o Senhor possa trazer o entendimento para que eles se tornem líderes de êxito para ensinar. Porque, meu Deus, para ensinar, meu Deus, vida, precisa, meu Pai, de graça e de muito conhecimento. Então, meu Deus, que através da tua promessa, que o Senhor derramará a tua sabedoria, meu Deus, sobre cada um que te buscar. Então derrama a tua sabedoria na vida de cada um, para que eles se tornem líderes de êxito, em nome de Jesus Cristo. É o que nós cremos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Vamos para a 9ª lição do módulo 1. Batismo nas águas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e versículo 9. Estudem esses versículos, ok? Parem, de pausa e estudem essas referências, leiam. Introdução. Semelhante à ceia do Senhor, o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus e também tem um caráter profético, utilizando elementos físicos para falar de realidades espirituais. A sua prática dentro do contexto cristão se deve a uma obediência ao mandamento de Jesus, expresso nos momentos finais de seu convívio com os discípulos. A palavra batismo, no original grego, tem o sentido de imersão, mergulhar, envolver por água. Daí concluímos que a melhor forma de expressar o sinal profético é mergulhar completamente o pecador arrependido em água, expressando no físico as realidades espirituais que se cumprem em sua vida, como veremos a seguir. Preste bem atenção. Ponto 1. O batismo de arrependimento, proclamado por João Batista. Quando João surge no cenário bíblico, proclamando uma mensagem de arrependimento, em paralelo a essa mensagem era administrado um sinal público de uma decisão a todos que se achegavam a ele, confessando os seus pecados e buscando uma identificação agradável com os valores do reino de Deus. Mateus 3, do 1 ao 2 e do 5 ao 6. Arrependimento, confissão de pecados, decisão pública de mudança de vida são ingredientes muito apropriados para aqueles que optam por uma vida nesse reino de Deus. O batismo nas águas, realizado por João no Rio Jordão, tinha essa característica marcante. Seu discurso era um convite direto a todos os seus ouvintes para que deixassem suas práticas pecaminosas e arrependidos publicassem suas decisões através do batismo para perdão de seus pecados. Então, o batismo nas águas
simboliza o quê? Matar a velha criatura, sepultar a velha criatura. Quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus e ela reconhece que ela tem uma prática pecaminosa, então ela tem que tomar uma decisão no meio da multidão, ela sair da onde ela está e ir até a frente onde o pregador está e ali demonstrar que está arrependida pela sua vida pecaminosa, e aí ela vai se arrepender dos seus pecados, confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, e depois, ela se batiza nas águas para simbolizar, o sepultamento daquela velha criatura que praticava vários tipos de pecados, moralidade, assassinato, roubo e etc. Então, quando a pessoa, quando João Batista ele pregava ali a palavra, ali no Rio Jordão já estava um cenário montado, ok? Ali já estava um cenário, aonde havia um local que havia um profeta pregando o arrependimento, ok? E após o arrependimento tinha um cenário para justamente batizar a pessoa logo, entendeu? Sepultar aquela velha prática da pessoa num batismo no Rio Jordão, que era o batismo das águas, que tem que mergulhar a pessoa por completa, simbolizando que ela vai se levantar das águas como uma nova criatura, ok? Então, o batismo nas águas, ele é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que ele fala que aquele que não crer na palavra, no evangelho, e não for batizado, não será salvo. Então não existe a pessoa, eu apenas me arrependo e não vou ali me batizar nas águas. Não, tem que ter o que Jesus mandou fazer, tem que fazer completo, tem que se arrepender, tem que se batizar nas águas, simbolizando a sua morte mundana. Então tudo é ato profético, tudo é atitudes que nós tomamos crendo. Quando a pessoa se batiza, ela vai tomar uma atitude, publicamente estou declarando que eu não quero mais viver essa vida de pecado, e agora eu vou me batizar nas águas, simbolizando que eu vou sepultar, que eu vou matar essa velha criatura dentro de mim, e quando eu me levantar, vou me levantar um novo homem, vou me levantar uma nova mulher, e aí o que é que acontece? Um novo nascimento para o homem arrependido e para a mulher arrependida, ok? Então é necessário, ter o batismo das águas e o arrependimento publicamente, ok? Segundo ponto, o exemplo de Jesus para o cumprimento de toda a justiça de Deus. Em meio à multidão que vinha até João para ser batizada por ele, compareceu Jesus certo dia, para que também fosse batizado. Mateus 3, 13 ao 17. A expressão de surpresa de João para com a atitude de Jesus aponta para o que está escrito em Hebreus 4:15. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. O batismo de João era para o arrependimento. Então, Jesus, ele não tinha pecado. Então, por que Jesus
ia se batizar, se ele não tinha pecado? Se o batismo nas águas é só para quem é pecador, e por que Jesus, que não era pecador, ele foi se batizar nas águas? Vamos lá. Mas sem pecado, o batismo de João era para o arrependimento. E como poderia ser alguém batizado sem ter pecado? A essa indagação responde Jesus: convém cumprir toda a justiça. Convém cumprir toda a justiça. Em seu batismo, Jesus está tão somente colocando-se como modelo de um caminho a ser percorrido por todo aquele que deseja receber de Deus o mesmo testemunho que foi ouvido naquela ocasião. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Seu exemplo não deixa alternativas para quem faz menção de querer agradar a Deus e cumprir a sua justiça. Para o homem que deseja cumprir com toda a justiça de Deus, não há como se desviar da rota do arrependimento e da declaração pública que reconhece o limite do homem e aponta para a misericórdia de Deus. Então, Jesus, ele não tinha nenhum pecado, porque ele, como Deus, se desfez da sua glória, do seu poder, e se fez humano, se fez homem, mas homem puro, homem santo. Então ele não tinha nenhum pecado e ele não precisaria se batizar, porque ele não tinha pecado. Mas como o Pai mandou ele vir para a terra para ser exemplo, para criar um segmento, para criar, um ensinamento completo, para não ficar meio termo, então era necessário Jesus ser também batizado. Tá entendendo? Porque se Jesus não fosse batizado, com certeza haveria algumas desculpas, de alguns teólogos ou outras pessoas que ensinam a palavra de Deus da forma distorcida e poderia dizer que não era necessário se batizar porque Jesus não se batizou e tal. Mas como Jesus, ele sem pecado, mostrou que é necessário se batizar nas águas, então todos que querem nascer de novo, ser uma nova criatura, todos têm que se batizar nas águas e se arrepender e se batizar nas águas para ser uma nova criatura, ok? Ah, pastor, mas aí o que acontece? Eu me batizei nas águas e acabei pecando. E aí eu tenho que me batizar de novo e tal? Bem, quando a pessoa ela ouve a primeira vez, o evangelho, a palavra de arrependimento acerca de Jesus, e automaticamente ela decide se entregar a Jesus Cristo, a nascer de novo e abandonar o seu pecado, então ela toma uma atitude de nascer, de ser filho de Deus. Então ela toma uma atitude de se arrepender publicamente e aí ela se batiza nas águas. Após o batismo das águas, ela declarou que ela nasceu de novo. Então ela é o que? Uma nova criatura. Ela é o que? Filho de Deus. Após o batismo, após o arrependimento, ela se torna filho de Deus, ok? Então o que acontece? Se na caminhada ela cometeu um deslize, ela cometeu um pecado, não é preciso voltar ao batismo, ok? Se ela se batizou e se tornou filho, então agora ela tem que se consertar, ela tem que se arrepender dos seus pecados e deixar.
porque só existe um batismo. A palavra de Deus diz que só existe um batismo. Então a pessoa ela tem que crer que quando ela se batizou a sua primeira vez, então ela nasceu verdadeiramente e ela é filho de Deus. Então, se ela errar, se ela pecar, não é preciso ela voltar a se batizar nas águas. Precisa apenas ela confessar os seus pecados e deixar, e não praticar e ali agradar a Deus, ok? Quem vai para Israel, né? Quem vai para Israel, lá em Israel, né? Dependendo da caravana, muitos, né? Eles vão fazer ali um batismo simbólico no Rio Jordão, né? Não é anulando o primeiro batismo, porque quem vai à Terra Santa lá, a caravana que alguns pastores apóstolos levam, quando chegam lá eles, né, perguntam se as pessoas ela quer simbolizar ali, né, fazer um ato simbólico do seu primeiro batismo, porque é um lugar sagrado, uma terra santa. Então muitos desejam, né, simbolizar ali novamente o seu batismo numa terra santa, no Rio Jordão e tudo. Não quer dizer que o primeiro batismo dela não valeu, né? Muitas das vezes isso pode acontecer na Terra Santa, quando muitos vão a Israel e lá tem pastores, apóstolos que faz esse ato também de simbolizar ali, né, novamente o batismo nas águas. E aí acontece, não é anulando o primeiro batismo. A gente tem que, ao se batizar nas águas, crer que nós nascemos. E se errou, se pecou, se desobedeceu a Deus, só se arrepender e abandonar suas práticas. Porque o ato de se batizar nas águas é o ato de sepultar o velho homem para entrar no reino de Deus como uma nova criatura, ok? Vamos lá. Terceiro ponto. Uma ordenança que aponta para uma nova aliança. Após sua morte e ressurreição, Jesus reuniu seus discípulos e, ao apresentar-lhes suas responsabilidades diante de toda a mensagem a ser proclamada a todo homem, apresenta-lhes o batismo como sinal de aliança assumida por aqueles que, à semelhança desses primeiros, também viriam a ser chamados de discípulos. Mateus, versículo 28 e versículo 19, capítulo 28, versículo 19 de Mateus, ok? Ninguém pode ser identificado como discípulo se não houver entre ele e Jesus um sinal que confirma uma decisão do coração. Ser batizado dentro da doutrina que Jesus apresenta a seus discípulos vai além de um cumprimento de uma obrigação religiosa. É uma expressão pública de uma identificação íntima entre um Senhor e Mestre, e aquele que agora quer segui-lo para aprender e viver de forma a agradar ao Pai. Então, quando a pessoa não conhece Jesus, ela é o quê? Uma criatura. Ela é uma criatura que foi criado pelo Criador, que foi criado por Deus. E quando ela confessa Jesus, reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ela publicamente, né, tem o arrependimento, ele tem que ser publicamente, tem que demonstrar publicamente diante das pessoas que ela está de fato tomando uma decisão de arrependimento. E aí ela se batiza nas águas, ela se torna uma nova criatura, ok? Quando ela se torna uma nova criatura e que ela busca o outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo,
Então ela se torna o quê? Filha de Deus. Deixa de ser uma criatura e passa a ser filho e filha de Deus. E quem é filho de Deus e quem é filha de Deus passa a seguir o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa ela confessa Jesus e ela se batiza nas águas, então o que é que acontece? Ela vai agora prosseguir a sua fé. Ela vai tomar uma atitude de seguir o seu Senhor, o seu mestre. Então ela se torna o quê? Discípulo de Jesus, ok? Então foi o que Jesus disse: ide a todo mundo, pregai o meu evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não for batizado será condenado. Ide e fazei discípulo em meu nome. Então, quando nós pregamos a palavra e a pessoa se arrepende e ela, se batiza, então nós estamos ali formando, depois do batismo, como agora, formando discípulos de Jesus. Vocês agora estão sendo formados, porque vocês já têm passado por essa etapa. Confessou Jesus, se arrependeu publicamente, se batizou nas águas, agora está sendo o quê? Treinado, ensinado a ser discípulos, e líderes com êxito para dar continuidade à sua fé em Cristo, demonstrando através do seu testemunho a várias pessoas que você agora é discípulo, é líderes, porque vocês já passaram da velha criatura para filho de filho e vai subindo de cargo. Amém? Ponto 4. O quarto ponto, o batismo na vida da igreja primitiva. Os apóstolos com outros discípulos, cumprindo a missão de proclamar o evangelho, anunciaram-no a uma grande multidão que se reuniu em Jerusalém por causa de uma festa chamada Pentecoste, Atos 2, 37 e 38. Como resultado desta ação, muitos creram em Jesus e, desejosos de andarem na fé que naquele momento estavam abraçando, perguntavam o que deviam fazer. A resposta apresentada por Pedro ressalta os princípios que, de forma fidedigna, foram repassados. Arrependimento e fé são os requisitos para que alguém seja batizado. A novidade apresentada por Pedro em sua declaração ficou por conta da promessa a respeito da ação do Espírito Santo, como resultado de uma identificação com Jesus. Todo aquele que confessa como seu Senhor e Salvador, arrependido de seus pecados, também passa a ter direito da companhia do Espírito Consolador, que ao mesmo tempo produz um testemunho no coração do homem, dizendo que agora ele pertence a Deus. Então, quando a pessoa se batiza nas águas, que ela se arrependeu publicamente, se batiza nas águas, ao sair das águas, ela agora tem direito, de receber o Espírito Santo, de receber o Consolador. E após receber o Consolador, após receber o batismo do Espírito Santo, que tem direito, vocês têm direito, todos que se batizam nas águas, todos que se arrependem e se batizam nas águas, têm direito de receber o Espírito Santo, têm direito de receber o Consolador. Mas muitas das vezes as pessoas passam 10 anos na igreja, mas não conhecem o Espírito Santo, porque não quer buscar essa promessa.
não quer buscar o Consolador. Ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, então você tem que conversar com ele. Se ele é uma pessoa, você tem que ter intimidade com ele. E para ter intimidade, você tem que se dirigir a ele. Você tem que parar para conversar com ele. Você tem que parar para pedir conselho a ele. Muitas das vezes as pessoas, os filhos de Deus, crentes, passam 5, 10 anos ou mais na igreja, mas não conhecem o Espírito Santo com intimidade. Nunca ouviu a voz dele, nunca foi direcionado por ele, nem sequer sente a presença dele. Por quê? Porque se tornam ignorantes em relação à pessoa do Espírito Santo. Então temos que buscar a presença do Espírito Santo, porque é ele que vai testificar no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Muitas das vezes a pessoa ela se arrepende dos seus pecados, se batiza nas águas, aí ela se levanta, da imersão das águas, do batismo, e aí ela se levanta com dúvida, porque o diabo vai começar a colocar dúvida nela, vai dizer que ela é a mesma pessoa, que nada mudou, e ela vai acreditando na voz do diabo, e aí ela acaba voltando a cometer os mesmos pecados de antes, porque ela ficou ouvindo o diabo mentir para ela, enganar ela. Então, quando a pessoa se batiza nas águas, que nasce de novo, que tem um novo nascimento, ela tem que buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é responsável em testificar no nosso espírito que de fato houve uma mudança, que de fato nós fomos transformados. E agora nós somos filhos de Deus. E agora nós temos que praticar, a nossa fé. Temos que praticar, a nossa fé, demonstrando que de fato nós somos filhos e não somos mais criaturas. O quinto ponto. Um sinal profético para identificação com a obra do Messias. Ao escrever sua carta à igreja que estava em Roma, o apóstolo Paulo aprofundou alguns conceitos, revelando significados específicos do batismo nas águas. Em Romanos, capítulo 6, versículo 3 até o 10. Leia aí. Romanos, capítulo 6, versículo 3 até o 10. Leia aí, rapaz. Como sinal profético, o batismo nos faz publicar verdades espirituais que os olhos não alcançam, mas que no espiritual acontece de forma muito real. O batismo público é a nossa identificação com a morte de Jesus, que é a morte para o pecado e todas as suas implicações, livrando-nos de uma tirania opressora que nos levava a um caminho desagradável ao Pai. Pelo batismo, também revelamos e publicamos a nossa identificação com a vida de Jesus. Temos uma identidade com Jesus que nos faz viver em novidade de vida no presente, ao mesmo tempo em que nos asseguramos de uma vida eterna a ser vivida com Deus nos céus, que está reservado para aqueles que crêem em Jesus. Então,
quando nós, né, quando Jesus ele morreu, né, ele foi crucificado, o apóstolo Paulo declara, ele recebe essa revelação, ele recebe esse entendimento que na crucificação do Senhor Jesus representava ali, né, a morte de um corpo pecaminoso. A Bíblia diz que toda a iniquidade da humanidade foi colocado no corpo de Jesus. E quando Jesus vai para a cruz, né, ele está o que? Declarando como ato profético que aquele corpo que estava cheio de iniquidade, nossas iniquidades, foi absolvida pelo corpo de Cristo. Então, quando ele se crucifica, o apóstolo Paulo diz que ali ele está destruindo o corpo do pecado. Para quê? Para o pecado não ter mais poder sobre nossas vidas. Então, quando nós se batizamos nas águas, nós estamos fazendo essa declaração no mundo espiritual. Nós estamos sendo batizados por completo, declarando que nosso velho homem vai ser morto, vai ser sepultado, e ao se levantar, vai se levantar um novo homem, uma nova mulher, que agora vai viver práticas que as suas ações, as suas atitudes vai mostrar diante da multidão que de fato esta pessoa não é mais aquela de antes. Ela não é mais prostituta, não é mais mentirosa, assassino. Ela não é mais brigona, chata. Por quê? Porque agora ela é uma nova criatura. Então agora ela vai passar a amar as pessoas, perdoar as pessoas, se submeter, ok? Ser obedientes. Não vai mais roubar, mas vai trabalhar para ajudar o necessitado. Não vai se prostituir mais, vai se alinhar, se adequar para ter um casamento e viver feliz em uma família. Então a vida da pessoa ela muda radicalmente quando ela se batiza com entendimento, quando ela se batiza crendo que agora ela tem que viver novas atitudes, praticar novas atitudes, ter novos pensamentos, ter novo raciocínio, ter uma nova visão. Tá entendendo? Então a pessoa ela tem que viver com novo entendimento. Não, eu não sou mais assim. Eu não vou mais viver aquilo que eu vivia. Não, porque eu me batizei para isso. Porque eu não quero mais aquela vida e eu não sou mais aquele homem. A mulher vai dizer, eu não sou mais aquela mulher. Eu sou uma nova mulher. Eu sou um novo homem. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Sou filho de Deus. E aí ela vai obedecendo a direção do Espírito Santo, a palavra de Deus, os ensinamentos, e vai com as suas ações, as suas atitudes, mostrar publicamente que de fato houve um verdadeiro arrependimento genuíno. Ok? Conclusão. No batismo cristão, a ênfase está na identidade da pessoa batizada, com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo descreve a experiência de uma conversão, da aceitação inicial por Cristo para a iniciação à comunidade cristã. Então ela se batiza, recebe uma nova identidade agora
como nova criatura, como filho de Deus, filha de Deus, e agora as suas atitudes vai demonstrar que houve um quê? Uma ressurreição. Matou a velha criatura e ressuscitou uma nova criatura, que agora as suas práticas, os seus comportamentos demonstra uma identidade de uma nova pessoa, ok? Agora ela faz parte de uma cidadania cristã, ela vive a doutrina, o ensinamento de Cristo, ok? Então, em nome de Jesus, queridos, medite nos versículos para a sua mente abrir mais sobre a importância do batismo, ok? Porque até mesmo você, ok? Você apenas não está estudando para fazer apenas uma tarefa, não. Você está estudando para ter um conhecimento profundo, ok? Para quando alguém se tornar seus discípulos, você saber ensiná-los a importância deles se batizar, a importância deles se arrepender. Então você não está apenas estudando aqui para fazer uma tarefa e concluir a escola de líderes, não. Você está estudando aqui para ter um entendimento da importância de ser uma nova criatura, de ser verdadeiramente filhos de Deus e ter uma identidade de filhos de Deus, para que você possa ensinar outras pessoas que é necessário elas se arrepender e se batizar, para que elas vivam o que você vai viver, em nome de Jesus, nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada com o Pai, nesta caminhada com o Consolador, o Espírito Santo. Amém? Oxe, Pai querido, Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma aula, ok? Por mais uma lição, a lição 9 do módulo 1. Obrigado, que o Senhor abençoe cada discípulo em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor unja eles para que eles possam, Senhor, ter sede e fome em conhecer mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Shalom, querido.